Pessoal, então, é, na aula passada a gente estava falando sobre busca linear. Busca linear, a gente viu que se ela for mal construída, ela vai ser sempre O de N, né? Mas vimos também que a gente pode ter tempos de medição diferente. Então, ela pode ter, no pior caso, N, que é quando a gente não encontra o elemento está na última posição, ou a gente pode ter um caso excelente, que é O de 1, né? Ele encontrou o elemento ali na primeira posição. E aí também ficou legal essa execução daí. A gente viu que é interessante essa velocidade aí que a gente pode dar na nossa busca. Mas a gente tem, né, uma característica que ainda é grande. Uma execução O de N para buscar alguma coisa ainda é complexa, né? A gente poderia ver se tem alguma forma de buscar mais rápido os nossos valores, né? Se a gente conseguisse buscar os nossos valores mais rapidamente, eu acho que seria uma coisa bem interessante. E se a gente utilizasse a ideia do dividir para conquistar, né? A técnica do dividir para conquistar é uma técnica muito legal. Então, se eu pego o meu array e eu olho o meu elemento, eu dou uma olhada no elemento que eu quero procurar, né? Eu olho em alguma parte do meu array. Se ele não está ali, e eu posso imaginar assim, meu array está ordenado, ele pode estar para baixo ou pode estar para cima, né? Então, quando a gente tem um array ordenado, a gente pode aplicar a técnica do dividir para conquistar. E aí a gente tem um ganho interessante. Se a gente está fazendo a cada execução dividindo o nosso array, a gente vai ter uma complexidade logarítmica, né? Então, o nosso Ozão vai ser O log N. E aí a gente tem, né, a gente tem bastante desempenho. E aí começou a ficar interessante isso daí. Bacana, então, a gente pode usar isso daí como uma técnica para que a gente faça a ordenação. Só que antes de fazer isso daí, eu gostaria de mostrar para vocês uma classe. A gente tem uma classe muito interessante que vai ser extremamente útil para a gente. Então, vamos pesquisar essa classe daí. Javadoc Arrays, no plural. Então, a gente vai procurar a classe, Arrays. Então, vamos procurar a classe Arrays. Na classe Arrays, e a gente está aí na base do Java 11, vamos dar uma olhada nele, né? O que a gente tem dela? Vamos dar uma olhada, uma fuçada na documentação oficial. Está lá a nossa documentação oficial, classe Arrays, ela fica dentro do Java útil, interessante. A gente tem que ela é implementada desde do Java 1.2, ela estende da classe Object, e ela tem um monte de método. Opa, isso aqui é legal, ó. Todos os métodos que ela está mostrando aqui, ó, são estáticos. Olha, é tudo estático mesmo. Então, olha só, estático, 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 tudo estático. Caramba, tem método para dedéu, né? Olha só a quantidade de método que tem. Nossa, eu tô cansado e não para, tem muito método. Uau! Olha só, e todos são estáticos. O que quer dizer quando um método é estático? Quando um método é estático, quer dizer que eu posso chamar ele diretamente. Então, eu posso pegar o nome da minha classe, ponto, um método. Olha, eu não preciso instanciar um objeto dessa classe para usar esses métodos? Não, não preciso. Não preciso fazer chamada anônima de um objeto? Também não. Eu posso chamar ele diretamente. Então, é classe, ponto, o método, e eu posso usar. Ele tem aqui, por exemplo, um arrays.toString, e ele passa um array aí, tem vários tipos, tem uma sobrecarga gigantesca, né? Então ele começa passando o toString com array de boolean, de byte, de char, de double, de float, de int, de long, de short e de object. Bom, então quer dizer que eu posso chamar isso daqui. E o que esse arrays toString faz?
ele vai literalmente retornar a representação do conteúdo desse array específico daí. Ele vai transformar o array em uma string, literalmente. Será que isso aqui fica interessante para a gente? Vamos ver se faz alguma diferença? Vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente estava falando da nossa busca e a gente estava mandando imprimir notas. Tá. Então, a gente mandou imprimir notas. E se eu fizesse assim? System.out.println e eu mandasse imprimir a minha notas aqui. Se eu fizer isso aqui, eu vou comentar o anterior só para a gente visualizar. Compilei, executei, e ele imprimiu um negócio estranho, né? Ele tem aqui uma anotação. É meio esquisito esse negócio aqui que ele imprimiu, mas a gente sabe o que é. É o nome da nossa classe e depois a gente tem aí o hashcode dela, né? Pô, mas eu queria que ele imprimisse os elementos rapidamente, né? Se eu pegar e utilizar o arrays.toString, e aí eu chamo passando o meu notas. Se eu chamar dessa forma, ele não encontrou o arrays. Eita! Se ele não encontrou, o que eu preciso fazer? Vim aqui fazer um import, né? Import. E aonde que ele está? Se você olhar na documentação, olha lá, Ctrl Home, a gente tem ele dentro do Java útil. Então, eu tenho que chamar ele java.util. Ele é um dos utilitários que a gente tem. Ele é tão interessante que a gente tem ele salvo dentro do Java útils. Arrays. E a partir de agora, eu importei o pacote completo do Arrays. E aí ele começa a funcionar. Perfeito, né? Era isso que a gente queria. Será que vai funcionar fazer essa chamadona estranha aqui do Arrays, né? Arrays to string de notas. E pior que funciona. E olha lá, ele vai imprimir um array completo. É uma chamada completa do nosso array de notas. E ele vai trazer um array que vai ter cada representação do objeto lá dentro. Perfeito, funciona muito bem. Ah, e se eu quisesse somente as notas, teria como eu fazer isso daí? Não sei. Porque aqui ele passou um array. Se eu colocasse o getValores, que é getValor, né, que é o método, isso aqui funcionaria? Olha lá. Não funciona. Então eu tenho um problema que é estrutural, né? Que eu não consigo chamar um método específico, eu vou conseguir chamar o toString daquela classe, né? Daquele objeto que foi gerado a partir de uma classe que tem o toString. Eu só poderia utilizar o toString. Mas se o meu toString for suficiente para me atender, tá valendo. Eu acho que é uma boa medida. Então, chamar um método através do array não dá. Mas eu tenho, no caso aqui, a nossa classe nota, ela tem um toString. Então, notas consegue ser convertido para toString cada um dos elementos. O que o arrays.toString faz? Ele vai pegar esse array, se é um objeto, ele vai chamar para cada um dos elementos o toString. Ou seja, ele vai fazer exatamente isso daqui. O que está sendo feito aqui nesse for? Para cada nota, aqui a gente está jogando dentro de uma outra variável, né? Então a gente lê uma nota das notas. Então a gente jogou dentro de um objeto nota. Então esse cara daqui, ele obviamente ele é um valor primitivo? Não. Se não é um primitivo, ele é um objeto. Para imprimir ele dessa forma, a gente tem a chamada do método toString. E é exatamente isso que está acontecendo. A única diferença é que, com essa chamada aqui, a gente está imprimindo um por linha. Quando a gente faz dessa forma aqui, ele vai criar lá entre brackets, né, entre os colchetes, o array completo. E ele vai fazer essa impressão para a gente.
pode ser que em algum caso seja interessante você ver. Tá aqui, eu vou deixar comentado só para vocês terem registrado isso aqui, que é uma das possibilidades. Então, se você, vou descomentar o outro, né? Executando os dois, só tirar a janela de mensagens, executando, você tem ou ele imprime dessa forma, ou ele imprime tudo numa linha só. E aí é por causa da chamada do método toString, né? Se a gente diminuir isso daqui, colocar somente nome e nota, também fica bom, né? Então, nome, nota também melhora. É que a gente quis fazer um detalhamento maior. Mas fica aí a dica do toString, pode ser utilizado sim para impressão. Eu vou deixar comentado por enquanto ainda não é objetivo utilizar ele agora, mas está aí. Vamos dar uma olhadinha no que temos mais lá no toString, né? Perdão, no Arrays. Olha só, ele tem aqui, ó, logo de primeira, um binary search, uma busca binária. Então, ele já tem implementado um algoritmo que vai fazer a busca binária para a gente. E aí, ele tem várias sobrecargas, né? Ele tem lá a possibilidade de chamar esse cara de várias formas, passando um array de byte e procurando um byte. Eu tenho passando um array de byte e utilizando uma faixa de valores, né, de índices para procurar. E a gente tem tudo isso daqui. E esse binary search, ele tem também com objeto. Então, eu posso fazer a busca com objetos. Essa busca com objetos é totalmente possível também. A gente pode simplesmente passar o array e falar, olha, procura aí o objeto tal. Ou ainda, procura de tal ponto a tal ponto do array o objeto. Eu posso passar o meu objeto e falo, de tal posição a tal posição, procura esse objeto. Isso também é interessante. Ele já tem implementado. Foi o que eu tinha comentado com vocês na aula anterior. Eu tinha falado que muitas linguagens já implementam esses algoritmos que a gente está vendo. Então, esse algoritmo de busca binária já é implementado. Mas não tem graça. A gente vai escrever ele de novo aqui para ser feliz. Hoje a gente escreve ele. Só que vamos dar uma olhada rápida. Ele tem lá um de comparação, ele pode comparar dois arrays. Pô, bacana. Ele pode fazer a comparação de dois arrays, utilizando o método lexicográfico, né? E aí você tem as comparações, você tem comparação unsigned, né? Sem sinal. Você pode fazer cópia, então você tem um copy-off, então você pode copiar, e aí é bacana. Você tem copiar uma parte, você tem para comparar, para ver se é igual, o equals. E eu quero achar, vamos ver aqui, Ctrl Find. Vamos ver isso aqui. E eu tenho aqui, ó, tem um parallel sort para fazer uma pesquisa paralela. Eu devo ter um outro sort aqui. Deixa eu passar por todos. É muita sobrecarga. Aí, eu tenho um método sort. Eu posso mandar ordenar. Então, esse método sort, ele pode ordenar um array de byte. Ele pode pegar um array de byte e ordenar de tal ponto a tal ponto. Então, ele tem um método que faz isso daí. Como a gente está passando o objeto, array, e é um objeto, o array é um objeto, é passado por referência. Quando eu faço isso daqui, ele ordena o nosso array. Então, ele mexe nas posições dos elementos e consegue ordenar. Então, tá aí as sobrecargas. A gente pode passar um array de objeto e ele vai tentar ordenar esse cara. Então, eu tenho um método sort aí que dá para ser utilizado. Mas o sort, ele tem um problema, né? Quando a gente passa um objeto, ele vai precisar aí de fazer a comparação e vai utilizar a ordem natural. Pode ser que não seja a solução no momento, né? Eu vou mostrar ele mais para frente no primitivo para a gente ver como é que é, mas agora eu vou utilizar a minha ordenação Quicksort, que por um acaso tem aqui também. Então a gente tem, eu acho que o Quicksort, se eu não estou enganado, no Arrays. Deixa eu ver se tem Quick.
sort. Aí, quando eu utilizo o sort, ele na verdade está fazendo uso do quicksort para a gente por trás. Isso é interessante, porque a gente viu já que quando eu vou fazer uma busca, ele tem uma busca binária, que a gente vai ver. Quando eu faço ordenação, ele já faz chamada de um método de ordenação que é o quicksort. O sort e por trás o quicksort, né? É muito interessante a gente analisar esses detalhes das nossas implementações de array, do arrays. Quer dizer, então, que a gente está chovendo no molhado, fazendo de novo? Não, a gente está, novamente, reforçando, a gente está estudando essas estruturas que já existem. Então, a ideia de estudar essas estruturas é para a gente aprimorar os nossos conhecimentos e saber qual é a melhor que a gente deve de optar para utilizar. Agora que a gente já viu isso daí, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente implementa a nossa busca binária, né? Então, vamos fazer a nossa busca binária. Vou dar um arquivo salvar com, vou pegar aqui só para não ter que reescrever tudo, busca binária. Então, vai ser aqui o nosso teste busca binária. A gente vai fazer esse cara agora e vamos fazer essa implementação. Vamos corrigir os nomes, não é mais linear, vai ser a binária, né? Depois de busca simples, a gente vai para binária. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Esse cara daqui, ele precisa estar ordenado. Já de antemão, eu vou deixar ele ordenado, eu não vou utilizar ele assim. Eu vou pegar lá o ordenado que a gente tem, se eu não estou enganado, cadê? Analisado. A gente tem aqui ordenado crescente. Esse cara daqui, eu vou utilizar ele para facilitar a nossa vida. Então, vai ser isso daqui, vai ser o ordenado crescente, e é o que a gente vai utilizar. É o 2 aqui. Então, só vou descomentar aquelas outras partes do nosso array para os elementos ficarem bonitinhos. A gente não vai utilizar esse primeiro, a gente vai utilizar o segundo, porque tem que estar ordenado. Uma das regras da busca binária é que eu preciso que esteja tudo ordenado. E como que a busca binária funciona? Então, vamos começar a desenhar aqui a nossa busca binária, né? Ele vai ser feito da seguinte forma. A busca binária é montada da seguinte forma. Temos as nossas notas e os nossos elementos. Os nossos elementos são 4.7, 4.8, 5.1, 6.7, 7.3, 8.9, 9.2, 10 e acabou. Vamos pegar agora e vamos escrever aqui os nossos índices, né? Então, ele vai ficar aqui com esse cara na posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Total de 8 elementos, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu pulei o 2.1. 2.1. Tá lá os nossos elementos. E como que funciona a busca binária? A busca binária, ela vai quebrar o nosso array no meio. Então, eu tenho aqui o que eu estou buscando. Vamos supor que eu esteja buscando o 2.1, o menor dos valores. Como que a busca binária vai funcionar? Ela vai funcionar da seguinte forma. Ela vai se utilizar da técnica dividir para conquistar. Então, primeira coisa, ela vai dividir o array ao meio. Eu vou pegar e como que eu vou descobrir aonde que é o meio do meu array, né? Se eu pegar
a posição final mais a posição inicial e dividir por 2, somar as duas e dividir por 2, eu tenho o meio do meu array. Então, se eu pegar aqui o 8 mais o 0 e dividir por 2, a posição do meio é a 4. Perfeito. Então, eu preciso primeiro descobrir aonde está o meio do meu array. E aí, então, vamos lá. Como que eu descubro o meio? Eu vou pegar, somar o meu início mais o meu término, e isso daqui vai me gerar um total, e esse total eu divido por 2. Isso daqui é o meio do meu array. Então, beleza, eu acabei de descobrir onde está o meio do meu array. E agora eu comparo com o meu elemento. Então, eu comparo o elemento que está no meio do meu array com o que eu estou buscando. Vamos ver o que vai dar isso aqui? Então, esse cara aqui deu resposta para a gente da seguinte forma. O início é 0, eu estou somando com 8, e depois eu estou dividindo por 2. Ou seja, isso daqui vai ser 8 dividido por 2, ou seja, isso daqui vai ser 4. Então, a gente chegou no valor que a gente queria, 4, que é o meio do nosso array. Então, ele vai pegar e vai dividir o nosso array ao meio. Então, ele pegou esse elemento daqui, o 4, e ele vai olhar e vai comparar. Vamos ver a comparação, né? Ele vai fazer essa comparação. Então, notas na posição meio é igual ao que eu estou buscando? Se for, achei. Se não for, eu tenho duas possibilidades agora. Então, se for igual, eu achei. Se não for igual, ele pode ser o quê? Pode ser menor ou pode ser maior. Vamos testar primeiro o menor. Então, vamos lá. Vou verificar aqui. O que eu estou procurando, né? Aquela posição que eu estou procurando é menor ou é maior? Se eu estiver achando aqui, por exemplo, que a posição, o valor que está aqui, é maior do que o que eu estou procurando, então é maior do que o que eu estou procurando, eu vou pegar a metade de baixo. A metade da esquerda, né? Ele pega a metade da esquerda. Como que vai resultar isso daqui? Ele vai, então, começar a analisar agora o quê? Ele vai ter exatamente isso daqui, só que não vai ser completo. Ele vai ter uma parte do array somente. E olha lá. O que ele vai comparar é... Ele precisa comparar o 4? Não, porque ele já viu que não é igual. Então, ele vai comparar do 3 em diante. Ele vai fazer essa comparação daqui. E aí, ele vai executar o algoritmo de novo, só que para essa parte daqui do array. Perfeito. Vai executar somente para essa parte. E aí ele vai testar novamente, né? O que eu estou procurando? Tá para cima ou para baixo? Ele vai dividir no meio e vai procurar. Então ele vai somar aqui, ó, 0 mais 3. 0 mais 3 dá 3, dividido por 2 dá 1. Então, o meio do meu array vai ser esse cara aqui, o 4.7, que está na posição 1. E ele vai comparar. O 2.1 é maior ou menor? É menor. Então, ele vai desprezar isso tudo, então, da posição 1 em diante, e ele vai ver aqui, tem um elemento, é igual, é ele, então. Por que eu ainda preciso comparar?
Porque se eu não comparar, pode ser que o elemento que eu esteja procurando no meu array não exista. Então, quando ele chega ali, não quer dizer que ele encontrou. Quer dizer que ele tem uma única comparação. Ele compara um com um. Se não é igual, aí acabou, não tem o que fazer. Mas e o outro lado, né? Se eu não pegasse essa parte, o que, que eu teria aqui? Eu teria que ele poderia comparar isso daqui, iria fazer essa comparação e verificar. O elemento do array é menor? Se é menor, então quer dizer que tudo que está para baixo não me interessa, só me interessa o que está para cima. Então, eu pego a metade da direita. Então, aqui a nosso array, né, que a gente vai colocar, testar, ele vai fazer o seguinte. Eu vou desprezar tudo que está acima, então, esse valor daqui, tudo que está acima da minha posição do meio, eu ignoro. Tudo que está acima também eu ignoro. Eu vou testar, então, a metade da metade. Eu vou testar agora a metade do meu array. E aí eu vou executar o mesmo procedimento, né? E vou ficar voltando até achar ou, né, se não achar, eu pegar e parar ali dizendo que não foi encontrado. Essa é a ideia que a gente vai utilizar aqui. Então, bacana, a gente já tem uma possibilidade de execução. Então, nosso algoritmo está descrito, eu pego o array todo, eu preciso ter o início e ter o fim, aí eu verifico as posições e vou remanejando isso daí. Vamos reescrever isso aqui, vamos escrever isso aqui em código, né? Então a gente vai mudar aqui a nossa busca. A nossa busca vai ter o início, vai ter o fim e vai ter a nota. Beleza, a gente continua tendo essas características. Eu tenho que passar o array onde eu estou procurando, eu tenho que dizer aonde eu começo a minha procura, aonde eu termino a minha procura e o que eu estou procurando. Então, sim, tá tudo certo. Só que agora eu preciso de uma variável que me traga a posição média do meu array, né? Aonde que é a posição média do meu array, né? Então vamos lá, meio. O meio, ele vai ser literalmente aquilo que a gente falou. Eu vou pegar o início mais o término e a gente vai dividir isso aqui por 2. Não é novidade nenhuma, porque no merge sort a gente fez isso, né? Então a gente acha o meio também. Bacana. Agora que eu tenho o meio, o que, que eu vou fazer, né? Eu já vou pegar e fazer um for? Não, não tem um for, eu vou fazer um if. Então, vamos testar aqui. O que, que eu vou testar, né? Eu vou fazer um teste. E qual que é o meu teste? Eu vou verificar se o elemento que eu estou procurando, né? Então, por exemplo, se busca, que é a nossa variável double, se ela é igual ao notas na posição do meio. Então, eu vou procurar para ver se ela é igual. Se ela é igual, eu acabei de descobrir onde está o meu elemento. Então, return o meu meio. Eu vou retornar lá a variável do meio. Acabei de retornar aonde ele está. Simples, né? Então, se eu peguei no meu array, dividi, eu estou procurando algum elemento, eu dividi ele no meio, eu comparei, é igual? Opa! Se é igual, é ele. Acabou. Perfeito. Mas eu tenho o caso também que pode testar, né? A gente tem que testar se ele não é igual, se ele está para a esquerda. Então, se o que eu estou buscando for menor que o notas na posição do meio, o que, que acontece agora? Se isso daqui for verdade, eu tenho que procurar na outra metade. Então, eu vou ter que chamar minha busca novamente. E aí eu vou verificar. Eu vou ter que chamar aqui, ó, busca, e eu vou passar de novo, né? Notas, vou passar aqui aonde que é o meu início ainda não mudou, é no início, porque eu estou pegando na esquerda, só que o meu término não é mais no término, é no meio. E eu vou passar o que eu estou buscando, que é a minha busca. Opa. Tô passando ela. Legal. Perfeito. Isso daí vai me retornar o quê? Por enquanto eu não sei o que vai retornar, né? Então aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque ele retorna um valor, né? Eu tenho que fazer isso daqui. E se eu retornar isso aqui? Se ele achar, eu dou um return direto.
ele retorna a busca de novo. Eu acho que vai fazer sentido ele retornar essa busca. Tá, mas eu tenho um outro caso, mas se ele não for menor, se ele for maior, né? Legal, se ele for maior, eu venho aqui e vou mudar o sinal. Então, se o que eu estou buscando é maior que o elemento que está aqui, então ele está na metade de cima, então ele está na metade da direita. Então aqui é o achou, né? Achou. Analisa na metade da esquerda. Esse cara aqui, analisa na metade da direita. E ele vai analisar na metade da direita. Só que aí o que acontece? A metade da direita, eu vou pegar, o meu início vai ser o meu próprio elemento? Não, eu posso passar o meio. E ele vai até o término. Só que se eu passar o meio eu já comparei. Eu posso ter um ganho de desempenho. Se eu passar o meio mais um? Interessante, né? Por quê? Porque eu já, por exemplo, eu achei lá, procurei a posição 4, não é igual a ela. Por que eu vou passar ela novamente? Eu vou colocar mais um aqui, então. Mais um. E aí ele retorna isso daí. Tá. Ele não retornou em nenhum desses casos, né? Então, ele não achou. Ele chamou a metade da esquerda, chamou a metade da direita. E se não for nenhum desses casos, eu vou retornar menos um, que quer dizer que ele não achou. Então, ou ele achou, ou ele vai procurar na metade da esquerda. Se não, ele procura na metade da direita. Se não, ele simplesmente vai chegar ali e vai retornar menos um. Eu acho que isso aqui ficou legal. A gente teve agora uma ideia bacana. Então, eu vou colocar aqui, não achou. Retorna menos um. Beleza, então. Agora, vamos dar uma olhada lá. Ele vai chamar, calcula o meio e vê, né? Vai para um lado e vai para o outro. Beleza, vou fazer então a minha chamada aqui, passando uma nota. Vamos fazer um teste, então, ele está ordenado, né? Então, a gente está utilizando esse array ordenado. Eu vou pegar lá o elemento do meio, o 6.7. Então, o primeiro teste vai ser com ele. Vou testar lá o 6.7. A gente vai colocar lá a nossa variável para ver. Cadê o nome dela que a gente utilizou? Vai ser o conta iterações, né? Ele não vai ser bem o conta iterações, mas vou utilizar ela por enquanto. Eu quero saber quantas vezes ele chamou aqui a minha busca, né? Então, quantas vezes ele chamou essa busca? Vamos ver isso daqui, então. Compilando. Busca igual... óbvio, né? Se eu estou fazendo a comparação com o objeto, ponto get valor. A gente tem isso daqui repetido mais algumas vezes. Get valor. Get valor. Perfeito. Agora já tem a comparação. Então tá bonito, a gente está comparando tudo isso daí. Vamos fazer esse teste agora. Compilamos o programa, tá tudo certo, executamos. Opa, ó lá, que ali estava o valor escrito, né? Eu estou pesquisando o 6.7, só para ficar certinho ali, a nossa visualização. Beleza, eu estou procurando o 6.7, ele disse que o 6.7 é o tutu e o tutu está ali com 6.7. E quantas iterações que aconteceu? Quantas chamadas da minha busca aconteceram? Uma. Ele chamou a busca e pá, achou. Perfeito. Show de bola. E se eu quisesse procurar outro, né? Vamos procurar outro valor. Então, vamos procurar um outro valor aqui. Eu vou criar só uma variável double, valor, e vou passar o valor que eu estou pesquisando aqui, né? Então, só para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Tá lá o valor. Não mudou nada, tudo certo. Continuo achando com uma iteração. Perfeito. E se eu pegasse agora e fizesse para ele procurar o nosso último elemento, o 10. Vamos procurar o 10. Então, eu quero achar aqui o 10.
Opa, 10. Compilei. Beleza? Executei. Opa, ele teve 3. Então, ele achou o 10 em 3 chamadas do nosso busca, em 3 iterações. Então, em 3 iterações, ele chamou o 10. Pô, 3 vezes ele chamou o 10. 3 vezes. Com 3 passos, ele chegou no 10. Eu tenho 9 elementos em 3 passos, ele chegou no 10. Ótimo. Bacana. Deixa eu ver. E se eu procurasse o primeiro? O primeiro é o 2.1. 2.1. Então, 2.1. Vamos testar isso aqui. 2.1. Pá, com 4 iterações ele chegou no 2.1. 4, cara. 4 passos ele chegou no 2.1. Vamos tentar o 4.7, né? Vamos ver, vamos experimentar aqui. Se eu quisesse procurar o 4.7. Com 3 iterações ele chegou. Vamos dar uma olhada aqui. Então ele pega o nosso array, ele pega o array completo, ele acha o meio. 0 mais 8, eu vou ter 8, dividido por 2, 4. Ele pegou aqui a posição 4. Eu estou procurando o 2.1. Vamos pegar lá o 2.1, primeiro elemento. É menor? É menor. Se é menor, ele vai pegar essa parte daqui do array. Então, ele vai pegar essa parte do array. Beleza. Só para ficar igual o outro lá, né? Acho que eu coloquei ao contrário lá embaixo. Então, só para ficar na posição igual. Que eu estou buscando se é igual ao meu array. A mesma coisa. Vou trocar esse cara de posição. Então, se o que eu estou procurando for menor, acho que fica mais fácil de entender essa lógica, né? Parece bobeira, mas dá diferença, né? Então, tá aí. Pega da direita. Mesma coisa, não mudou nada. A gente só mudou a ordem, por isso invertemos o sinal. Então, vamos lá. Ele pegou aqui 8 mais 0, dividiu por 2, deu 4. Então, quer dizer, é igual? Não, não é igual. Então, ele vai procurar nesses caras daqui. Ele vai pegar 0 mais 3, dá 3. Dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. É inteiro. Lembre-se, divisão de inteiros. Dá 1. Ele pegou esse cara aqui. Então, a gente tinha uma vez para o 4, e agora a gente pegou aqui mais uma vez. Beleza. Ele pegou esse cara daqui e fez. Legal. E aí, ele vai pegar e somar. 0 mais 1, né? 0 mais... tem alguma coisa estranha aqui que está acontecendo. Esquisito. Tá meio esquisito. Vamos testar. Como que a gente testava mesmo para a gente ver o que estava acontecendo? Vamos imprimir esses valores. Eu quero ver quais são os valores de início e de término que ele está passando. Então, eu quero saber quais os valores do início, quais os valores de término, para saber o que ele está olhando e quantas vezes. Porque, como é uma chamada recursiva, se a gente não fizer essas impressões, a gente tem que debulhar tudo. E gasta-se muito tempo para fazer isso. Vamos fazer as impressões, então. Então, eu vou imprimir aqui, ó. Fazer um system.out.println e eu vou imprimir o início e o término. Então, aqui vai ficar o início. Vou fazer aqui só para a gente ter uma visão que isso aqui é um log, né? Só para a gente ver. Só essa primeira chamada aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Estou chamando o início, estou chamando o término. Eu quero saber quais são esses valores que estão acontecendo. Vamos colocar, então, o 6.7. 6.7. O que ele está comparando com 6.7? Posição do meio. Para ver aqui, ele chamou, primeira vez, com 0 e com 9. Como ele pegou o meio, ele descobriu, né? Então, ele já descobriu qual que é o valor do meio. Vou imprimir o valor do meio para a gente ver. Acho que é interessante a gente ver o valor do meio. Para tanto, eu vou mudar esse cara de lugar, fazer uma impressão só. Eu quero ver aqui o que acontece. Ele vai imprimir o término e depois ele vai imprimir o início, o término e o meio.
Então, uma impressãozinha simples, né? Só para a gente ver o que está acontecendo. Compilou, executou. Ele pegou lá 0 e 9, o meio é 4. Ele achou na posição 4, realmente foi uma iteração só. Bacana. Então vamos mudar aqui o que a gente estava procurando. E se eu procurar o 10? Se eu procurar o 10, que está o maior elemento, né, na última posição, ele vai procurar lá entre 0 e 9. O meio é 4. Não é igual a 4. Então ele vai procurar do 5 ao 9. 5 mais 9 dá 14, dividido por 2 dá 7, ele achou lá o meio 7. Perfeito. Ele não encontrou o elemento nessa posição. Então ele vai procurar de 8 até 9, ou seja, mais 1 da metade para lá. Se ele pegar e somar 8 mais 9, 16 mais 1, 17. Se eu dividir por 2, dá 16. Se eu dividir por 2, dá 8. Dá 8,5, né? Então ele pega o 8. Então o meio para ele é o 8. Beleza. E aí ele percebe que o array está nessa posição. Perfeito, funcionou. E aí ele teve 1, 2, 3 chamadas. Bacana. E agora, se eu chamar lá com o 2.1, que é o primeiro, né? 2.1. Vamos ver as chamadas que ele fez. Compilou, executou. Legal, olha lá. Ele chamou do 0 ao 9. O meio é 4. Ele está fazendo do 0 ao 4. Ah, olha só. Está fazendo do 0 ao 4. Então, já achamos um erro, né? Não é erro, né? Eu não preciso fazer até o meio. Eu preciso fazer do meio menos 1, né? Porque o meio eu já sei que está fora da nossa jogada. A gente não precisa ver ele. Enquanto o de baixo eu estou fazendo do meio, então eu estou pegando esse. Eu não quero mais esse elemento, então eu tiro ele da jogada. Quando é o contrário, eu quero pegar a parte de cima, eu também tiro esse, que é o que a gente está fazendo. Vamos ver agora quantas iterações que vão acontecer. Se ele acha, né? Olha lá, com 3 iterações. Ele pegou do 0 ao 9, 0 mais 9 deu 9, dividido por 2 dá 4. Aí ele fez do 0 ao 3, 0 mais 3 vai dar 3, dividido por 2 vai dar 1. Ele vai fazer agora do 0 ao 0, e o meio é 0, e ele achou o elemento na posição 0. Bacana. Perfeito. Achei. Lindão, ó. Perfeito. Achou com 3 iterações. Bom, né? Vamos ver ele trazer aqui um valor, né? E se eu colocar, por exemplo, 1? Eu quero achar 1. Quero achar 1. Tem 1 no meu array? Não tem. Vamos ver o que acontece, né? Beleza, executei. Opa! Ele deu aqui um monte de chamada. E olha, opa, olha aqui, ó. Ele deu aqui, ó. Vou ampliar a tela aqui para a gente ver. Ele deu aqui, exception in thread main. Ele teve uma exceção e aí ele gerou um erro. Qual erro que foi esse aqui? Java lang stack overflow. Ele estourou a pilha de execução. Isso não é uma exceção, isso é um erro. Ele para de funcionar, não tem mais condições para ele rodar esse cara daqui. Se não tem mais condições, ele estoura e para o programa. E aí ele chamou tantas vezes, mas vamos ver quais os valores que ele está chamando. Vamos voltar lá no início e a gente vai ver o que aconteceu. Ele procurou o elemento entre as posições 0 e 9, achou o meio no 4, aí viu, não, é menor, 1 é menor. Então ele vai procurar o elemento aqui, ó, entre 0 e 3. Aí ele pegou e falou, beleza, 0 e 3, tá. Não achei, porque o meio é 1, eu não achei, vou chamar de novo. Entre 0 e 0, eu achei? Não, não achei. Ele chama de novo, porque ele não achou, ele vai chamar de novo. Quando ele chama de novo, ele vai fazer com menos 1, porque aí ele faz o meio menos 1. Então, quando ele faz essa chamada com menos 1, ele se perde, porque ele vai somar lá 0 menos 1, e ele vai ter o resultado que vai ser menos 1, dividido por 2 vai ser 0. Né? 1 dividido por 2 vai dar 0. Era meio, como é inteiro, a parte inteira é 0, então é 0. Ele pega o meio 0, e ele vai ficar ali batendo em cima daquilo ali e passando esses valores todas as vezes. E aí ele estoura a nossa pilha de execução. Esse é um caso. E vamos pensar aqui que eu estou procurando o valor 11, que é acima, né, do maior elemento que a gente tem na nossa lista.
Beleza? Compilou. E aí agora ele vai dar um outro erro. Ele vai dar o array index out of bounds. Por quê? Porque ele testou aqui, ó, 0 menos 9, achou o meio 4, aí ele pegou do 5 ao 9, o meio é 7, ele pegou do 8 ao 9, o meio é 8, ele pegou do 9 ao 9, opa, ele está indo até o 9? Opa! Ele não tinha que testar a posição 9. Posição 9 não pode ser testada. Por quê? Porque é menor que. Então, a gente tem que trabalhar com menos 1. Então, vamos solucionar esse problema. Na nossa busca, quando a gente faz o término, ele está passando 9, ele não passa 8. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar esse cara e tirar um dele, né? Então, a gente não vai buscar até ele, a gente vai buscar ele menos 1. Então, vamos ver se ele menos 1, o que vai dar. Então, o término, na verdade, é o término menos 1. Então, quando a gente for fazer a chamada da nossa busca, aqui está dividindo certo, está fazendo tudo certo, porém, o nosso término, ele sempre tem que ser menos 1. Eu vou fazer o seguinte, será que se eu decontar esse cara daqui funciona? Vamos ver se isso daí funciona, né? Então, aqui, ó, término menos 1. Estou tirando 1 do meu término. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Era um pensamento lógico, eu vou atribuir menos 1 a ele para poder fazer as minhas buscas. E ele aí agora deu um valor muito louco, né? Porque ele testou de 0 a 8, aí depois de 5 a 7, não dá. Não funcionou fazer isso daí. A minha busca não pode mover esse apontador para o final. Então, isso daqui não vale a pena, não está correto. Bom, o que eu posso analisar aqui? Bem, vamos voltar e entender o que é isso daqui. Isso aqui é uma chamada recursiva. Se é uma chamada recursiva, a gente tem que entender o que está rolando, né? Como que essa chamada recursiva funciona? Deixa eu ver. Vou só mudar porque eu não estou gostando aqui, ó. Busca, né? Fica estranho. Busca, né? Eu vi uma coisa que me incomodou. Opa. Acho que vai fazer mais sentido agora, né? Se não chama busca binária, se não chama busca binária. E lá em cima é só porque eu vi que ficou o mesmo nome, acho que não fica bacana. Agora sim. Não mudou nada, só mudei o nome, tá a mesma coisa. Agora vamos entender aqui o que vai acontecer. Esse algoritmo é um algoritmo recursivo. Ele chama ele mesmo. E a gente viu que tem algum momento que ele está estourando. Se está estourando é um problema, né? É um problema sério, ele não pode estourar. Como que eu não posso estourar, né? Qual que é a minha condição? Quando eu chego em um elemento, né? Eu ainda posso verificar, porque quando é um elemento, eu posso verificar se ele é igual. Então, beleza, quando eu tenho um elemento, né? Eu ainda consigo executar isso aqui para ver se é ele mesmo. Mas eu tenho um outro problema. E quando eu tenho menos de um elemento, que é o caso lá do 0 e do menos 1, quando ele estourou para baixo, né? Quando é o caso do 0 e do menos 1, também é um problema interessante que a gente vai trabalhar aqui. Então, o 0 e o menos 1 é bem interessante. Se eu somar os dois, vai dar menos 1. Então, eu tenho que ter pelo menos um elemento, tem que ser a soma a quantidade de elementos que eu estou procurando, tem que ser pelo menos igual a 1 para fazer isso aqui. Então, tem que ser maior ou igual a 1. Ah, maravilha. Então, se eu somar esses dois aqui, né, se eu subtrair, né, o término do início, tem que ser maior que 1. Então, eu posso fazer esse teste, que a gente já fez. Então, vamos repetir aqui. Um if alguma coisa, a gente vai fazer. Para executar esse cara, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar aqui e vou testar. O término menos o início, ele é maior que 1? Vamos ver se maior que 1 vai resolver. Se ele é maior que 1,
Se ele é maior que 1, quer dizer que ele executa e ele tem alguns retornos possíveis. Se ele não passar por isso daqui, quer dizer então que não encontrou. Vamos ver agora a execução? Para o maior elemento, né? A gente está estourando com 11. Beleza, ele ainda está estourando no maior elemento. Vamos testar com 1. Compilando. Agora ele está estourando, mas ele não está dando Stack Overflow. Ah, legal. Vamos analisar o que ele está estourando, né? Quando ele está fazendo aqui de 0 a 9, ele pegou o 4. Aí depois ele fez de novo de 0 a 3, ele pegou o meio, que é 1. Pô, mas ele está dando aqui o estouro do meu array em uma determinada linha. E isso daqui está acontecendo na minha linha 70. Vamos ver o que está acontecendo nessa linha 70. Na linha 70, ele está tentando chamar... né? Ele está tentando executar o nosso método aqui e ele estoura e chama aqui. Ele está pegando uma posição. Ah, então quer dizer que provavelmente ele está devolvendo -1? Então eu vou testar, né? If posição igual a -1, eu vou dar uma mensagem de erro. Beleza. Vou dar minha mensagem de erro aqui. Se não, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou imprimir, porque se eu mandar ele manipular isso aqui de alguma forma, ele literalmente ele vai dar problema. Então agora a gente vai imprimir uma mensagem de erro. Elemento não encontrado. E aí, beleza, a gente já tem agora como tratar isso daqui. Será que era isso que estava dando? Vamos testar. -1, com valor 1, que é o menor, né? Vamos lá. Elemento não encontrado. Opa, parou de dar erro. Tá, vamos procurar o 11. Compilei, executei. Opa, elemento não encontrado. Quer dizer, então, que está dando certo a nossa pesquisa aqui, está funcionando. Bom, pô, ficou legal, ficou legal. Vamos procurar agora o elemento 10. Ver se não estourou de alguma forma, né? Não, olha lá, ele deu elemento não encontrado. Puxa vida, tem alguma coisa aqui que está acontecendo de forma meio estranha, né? Então, não é maior que 1. Eu tenho que pesquisar quando eu tenho um elemento, porque senão ele não compara um elemento só. E vamos ver se ele estoura? Agora ele encontrou. Beleza, mas será que no outro caso ele funcionaria? Vamos testar todos os casos. Olha lá, 1 executando. Agora a gente vai testar com 11, estourando para cima. Elemento não encontrado. E se eu estourar ele para baixo? Beleza, elemento não encontrado, mas eu estou pegando aqui, ó, nas extremidades. Ó. Imagina, aqui é o meu array. Eu estou procurando fora desses limites. Passou, ele não está aqui dentro, ele está fora. Se eu procurar um elemento que esteja lá no meio dele, mas ele não encontrar, né? Vamos ver aqui. Vou procurar o 6. Então, vamos procurar o 6. Quero procurar alguém que tenha nota 6. Elemento não encontrado. Opa, e é que funcionou esse negócio. Bacana. Gostei. Eu posso, então, utilizar esse cara daqui. Só vou tirar o arrays.toString, né, que a gente já viu, já comentou sobre ele. Então, eu posso utilizar isso aqui. Legal, ficou bacana agora. Então, minha busca binária funciona. O que eu fiz nela? Né, vamos dar uma conversada, dar uma olhada nela. A minha busca binária agora, ela faz o seguinte. Se eu tiver pelo menos um elemento, porque eu posso encontrar ele, né, eu consigo fazer. Eu faço, então, verifico se eu tenho pelo menos um elemento. Se eu tenho pelo menos um elemento, eu acho o meio e eu vou verificar, né? Aí eu faço o teste lá da minha busca. Se for igual, ele achou. Se não, ele vai chamar a busca novamente. Quando ele chamar a busca novamente, ele vai ter menos de 1. Vai ter menos de 1, ele vai retornar nesse cara daqui. Menos de 1, ele retorna nesse cara daqui. Se não, ele passou por tudo isso daqui, ele dá menos 1 como resposta. Deu menos 1 como resposta, ele encontrou o elemento. Perfeito, e ele funciona dessa forma. E ele vai trazendo todos os valores para a gente. Legal, era isso que eu queria. Bom, e se eu testasse isso daqui com muitos elementos?
Vamos salvar esse cara como uma versão 2 e vamos trocar de notas para o tipo inteiro para a gente poder brincar, né? Então vamos lá, eu vou pegar, dar um salvar como, esse cara agora vai ficar versão 2 para a gente poder brincar, né? Salvamos, vamos trocar aqui os nomes. Então, busca binária versão 2, legal. Agora, eu não tenho mais essa bagunça desses arrays malucos aqui, a gente vai arrancar isso daqui, a gente vai criar um array de notas e ele vai ser inteiro, então vai ser um array inteiro, o nome vai ser notas e a gente vai dar um tamanho para ele. Então, vou fazer aquele mesmo esqueminha daqui. Eu vou copiar essa parte daqui, que vai ser o que a gente vai gerar. Então, vou copiar isso daqui. A gente vai fazer exatamente assim. Então, geramos lá um array gigante para a gente poder trabalhar. Vou tirar esses comentários, que esses comentários não vão servir mais aqui. Beleza. Eu vou comentar o imprime, porque eu sei que eu vou imprimir muita coisa, já que são muitos elementos. E aí a gente sabe que o que a gente procura não é mais double, vai ser int, e a gente vai fazer agora as correções dos nossos valores. Por exemplo, eu vou procurar o elemento 1, já que eu estou gerando de trás para frente, né? Vou procurar o 1. Isso aqui tudo vai funcionar, eu lembro que tem que tirar esse get nome, porque a gente vai pegar uma posição específica. Então a gente vai trocar aqui de notas para int, e lá no final também não é double, é int. O que mais que a gente precisa mudar? O array vai continuar com as mesmas comparações. Agora a gente vai tirar aqui, não é mais get valor. Não é mais get valor. Tenho mais alguma modificação? Tenho aqui em notas, isso aqui vai ser inteiro, e isso daqui vai ser inteiro. Era isso? Compilou, vamos ver se não faltou alguma coisa. Faltou um get valor aqui. Opa, vamos apagar esse get valor. Compilou. Beleza, não temos mais nenhuma correção. Temos um array com quantos elementos? Aqui, 100 milhões de inteiros. Vamos dar uma olhada para ver o que vai acontecer aqui com esses 100 milhões de inteiros, né? A gente fez uma brincadeira, a gente ainda não está medindo o tempo, né? Eu quero buscar o 1. Olha, vamos... Opa, olha só, ele teve 26 iterações. Opa, peraí, é isso mesmo? É só 26? Em 26 passos, em 100 milhões de elementos ele encontrou? É, pior de tudo que é verdade. Ele vai procurar do 1 até os 100 milhões, e aí ele vai pegar o meio, que é o 50 milhões. Aí ele vai fazer de 1 até 499.999.999. Depois ele vai achar o meio, que é o 249 milhões. Aí depois ele já vai achar aqui o 125, né? Depois ele vai achar o 62. Depois ele vai achar 3, e vai achando, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Aqui ele já vai cair em 760. Aí ele já cai para 370 e poucos, né? Depois ele já vai cair aqui para 200, que ele vai procurar. Aqui ele já vai procurar em 100. Aqui ele já vai procurar em menos de 50. Aqui em 20. Aqui em 10. Aqui em 3. Então, ele pega o array completo, ele pega metade, metade, metade. Opa, achei o elemento. É isso daí. Ele faz literalmente o dividir para conquistar. E a gente fez com 100 milhões de elementos. É coisa pra caramba. Tá. Já que a gente está brincando, né? A gente está fazendo alguns testes. 100 milhões, né? Vamos ver se vou chegar na metade aí. 500 milhões. Será que ele estoura? Será que a gente consegue executar? Vamos testar. Tem que ser testado equipamento a equipamento. Ele fez com 29. Então, 500 milhões ele conseguiu. Vou tentar lá colocar aqui 1 bilhão de 1 bilhão. Ele deve estourar, né? Aí ele deu a out of memory, né? Ele estourou o quanto que ele poderia armazenar. Beleza, 1 bilhão não foi legal.
É. Mas vamos tentar aqui 900 milhões. Eu vou ficar baixando de 100 milhões em 100 milhões. Ele estourou, a gente tinha chego lá no 500, vamos tentar 800. Ainda falhou. No 700. 700 milhões de elementos. Com 700 milhões de elementos, eu consigo achar o que eu quero se tiver ordenado em 24 passos. Então, é uma coisa bem interessante. Então, ele executa aí no 24, não, 29 passos, né? Tá. Vou corrigir aqui que ele precisa ter em ordem crescente, né? Então, vamos colocar aqui i mais 1. É o valor que eu tenho que atribuir, né? Ele fez em 29 passos, não encontrou o elemento, agora ele encontra o elemento. Compilou. 29 passos, eu tenho que encontrar. Ele vai começar, será que ele tem o 1? Ih, ele não está encontrando. Vamos ver o que ele não está encontrando, né? Eu começo aqui, posição I, a posição 0, ele vai receber I mais 1, I mais 2, I mais 3, I mais 4, I mais 5. Então, né? O I vai sempre ser mais 1. Estou passando o valor, ele vai procurar. Eu acho que eu estou estourando aqui em algum momento com igual ou não, né? Vamos procurar um valor aqui. Ele vai ter esse cara daqui. Vamos colocar um valor qualquer. Ver se ele acha esse cara. Ele achou. Com 28 passos, ele encontrou o elemento que a gente queria. E isso daqui é uma coisa muito interessante, né? O funcionamento da nossa busca, ele funciona de uma forma interessante para a gente, né? Vou colocar aqui um valor mais baixo para poder salvar. Eu acho que vai executar na máquina aí de vocês. Tem que testar cada máquina, não sei qual que é o limite da pilha, mas eu coloquei 100 milhões. É isso? 100 milhões. Isso, 100 milhões. Vamos testar com 100 milhões para a gente ver o que acontece aí, né? Se ele consegue executar esse cara. Beleza, ele não está encontrando, está com algum erro no meio do caminho, que, sei lá, que eu devo estar estourando algum valor aqui que está com valores altos. A grande sacada do algoritmo da busca binária é justamente isso. Eu tenho a capacidade de dividir o meu problema. Quando eu divido o meu problema para procurar alguma coisa, eu começo a ter momentos aonde eu vou diminuindo o tempo. Se a gente for analisar os gráficos, né, disso daqui, a gente vai ter que esse cara é executado extremamente rápido. A gente tem dentro da nossa pasta do Quicksort uma análise lá do algoritmo Big O. Vamos dar uma olhada graficamente como que esse cara daqui se comporta, o que ele faz, né? A execução da busca binária, ela se dá nessa coluninha daqui. Então, a complexidade algorítmica dela é O log de N. Então, isso daqui é uma coisa muito importante para a gente. Ela é extremamente interessante. Por quê? Porque se a gente for analisar esse cara daqui, então vamos analisar esse com esse. Vamos ver graficamente o que a gente tem de resposta, né? Eu quero o de dispersão em forma de linha. Deixa eu ver se fica legal esse cara aqui. Ele funciona assim, ó. Então, para uma pouca quantidade de elementos, ele tem essa subida rápida. Então, inicialmente, ele consome muito, né? Então, ele faz muitas iterações para poucos. Mas conforme eu vou aumentando a quantidade de elementos, ele vai começando a se manter mais estável, né? E aí ele vai ficando mais estável. E isso daí é uma coisa que para a gente é muito importante, é muito inteligente, é muito interessante. Então vamos imaginar aí, vamos subir esses valores, vamos copiar essas colunas aqui, né? Então a gente tem esses valores aqui, vamos criar uma planilha nova só para a gente imaginar, né? A gente conseguir visualizar esse cara. A gente tem aqui
Então, eu vou pegar, vou fazer com fórmula para ele ficar bacana. Esse cara é igual ao anterior, vezes 2. Chegar aí a uma boa quantidade de elementos, né? Aí a gente consegue ver o que está acontecendo aqui. Aí a gente tem os valores logarítmicos, né? É mais ou menos isso daqui que está acontecendo. Então a gente deve estar chegando aqui, ó. A gente está perto aqui. Até 134 milhões são 24 passos, 27 passos. Depois disso, sei lá, 135 milhões. Ele já começa a executar 28 passos para a resolução do nosso problema. Vamos gerar, né, esse gráfico daqui para a gente ver, né? Então vamos fazer esse gráfico daqui. Olha lá que legal esse gráfico. É bem interessante a gente ver agora como que fica o nosso log, né? Eu, pelo menos, eu acho bem bacana a gente trabalhar com isso daqui e a gente consegue visualizar de uma forma muito, muito, muito interessante que ele vai crescendo, ele cresce rápido, né? Pá, ele cresceu extremamente rápido. Só que, conforme eu vou aumentando a quantidade de elementos, ele começa a ficar estável. Ele parece quase uma linha reta. Eu sei que não é uma linha reta, né? Mas ele é quase uma linha reta, ó. E ele vai mantendo, ele demora cada vez mais tempo para crescer. Então, esse algoritmo de busca, ele é excelente para a busca em grandes quantidades de elementos. E a gente tem aí umas respostas bem rápidas, né? Um logaritmo de n aí dá essa resposta bacana. É o que a gente tinha para hoje, esse cara funcionando dessa forma. É bem bacana para a gente brincar, testar. Novamente, vamos fazer um teste com o exercício da aula anterior. Para aqueles que viram a aula anterior, no final da nossa busca, eu estava querendo localizar elementos repetidos. Ela está pronta para fazer isso, mas ela precisa fazer alguma forma de encontrar. Pensem em como que vocês poderiam fazer para que ela possa encontrar elementos repetidos, quantidade de ocorrência de elementos. Lembrando, a busca binária, ela necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso ter os meus elementos ordenados de forma crescente e não podem ser repetidos. Então, tem que ser ordenado, tem que estar em forma crescente e não pode ter repetição. Isso daí é a busca binária. A nossa busca simples pode estar do jeito que tiver, porque a gente vai varrer o array todo procurando. Quando a gente encontra, a gente viu que a gente pode otimizar para ele parar a procura. E quando ele faz essa parada daí, se a gente tiver elementos repetidos, e aí fica a brincadeira para resolver para a próxima aula. Se vocês quiserem tentar, vocês têm aí hoje e tem domingo para tentar fazer isso daí, tá bom? Eu não vou me estender muito, acho que já chegamos aí a um bom tempo. Tem pouca gente, eu acho que, né, o pessoal que precisar ver depois pode assistir sem problema nenhum, vai resolver bastante. E é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa busca malucona aí que quebra o array no meio, né?